Eu queria iniciar agradecendo a disponibilidade de todos e todas de estarem presentes, terem aceitado o nosso convite para esse momento, que é um momento muito importante na universidade. Queria agradecer também ao professor Hélio Antônio, diretor da Faculdade de Engenharia, que nos cede o espaço e que nos acolhe também. Em nome dele, agradeço também a toda a comunidade da Faculdade de Engenharia. Esse momento que nós vamos viver agora trata-se de uma ação que foi muito demandada durante toda a campanha e que nós nos comprometemos a cumprir, que seria apresentar, tão logo quanto possível, um diagnóstico da situação orçamentária e financeira da universidade, bem como um diagnóstico da situação das obras em andamento. Na quarta-feira passada, completaram-se 30 dias que nós efetivamente assumimos a reitoria da universidade, e num esforço muito grande de toda a equipe técnica, de toda a equipe da pró-reitoria do professor Condé, juntamente com a Thay Jusilene, da pró-reitoria do professor Tanuri, juntamente com a Thay Janizete, foi elaborado esses relatórios e foram organizadas essas informações que nós vamos apresentar aqui hoje. Então, inicialmente também gostaria de parabenizar toda a equipe técnica pelo esforço realizado. É muito interessante também destacar, neste momento que nós estamos vivendo, a oportunidade de fazer essa discussão que nós vamos fazer aqui hoje. O Brasil está vivendo um momento de uma crise política e econômica da maior gravidade, com consequências políticas que provavelmente nenhum de nós imaginávamos há poucos meses atrás. Ontem presenciamos a troca de governo no Brasil por um mecanismo que não era o mecanismo que nós esperamos para que essa troca ocorra, que seria o mecanismo das eleições diretas. E, nesse momento, a universidade, como todo o Brasil, vive esse momento de grande interrogação sobre tudo o que está acontecendo. No caso das universidades públicas, temos uma preocupação muito grande por conta de uma mudança de orientação política no governo, que pode significar, em função de várias sinalizações que nós já recebemos, uma mudança de rumo que pode ser desfavorável para as universidades públicas. Sinalizações diversas sobre um entendimento de que financiar as universidades públicas da forma com que o Brasil vem financiando não seria o modelo ideal para esse governo que assume. Se estas especulações se confirmam, teremos, sem dúvida nenhuma, um futuro muito desafiador, um futuro de, provavelmente, muitos enfrentamentos. E para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos deixar de uma forma muito clara para toda a sociedade sobre qual é a nossa realidade, quais são os investimentos que a universidade necessita para que ela possa manter o seu padrão de funcionamento com a qualidade desejada, é que um esforço como esse é muito importante. É muito importante que possamos falar, a partir de hoje, sobre quais são as nossas reais necessidades, quais são esses investimentos necessários para manter a universidade. E aí, esse momento ganha um caráter especial. Se esse momento de apresentar os dados, de assumir um compromisso de transparência, seria importante em qualquer situação, nessa situação que nós vivemos, ela é mais importante ainda. Então, são com essas palavras que eu gostaria de iniciar os nossos trabalhos
e eu passaria a palavra para o professor Rodrigo, secretário-geral, que vai apresentar a dinâmica de funcionamento dos nossos trabalhos. Bom, boa tarde a todas e todos. Então, rapidamente, vou apresentar aqui o que nós propusemos aqui para nossa dinâmica. A ideia inicial é o professor e reitor Marcos Davi apresentar e socializar esse diagnóstico realizado pela equipe técnica. Provavelmente uns 50 minutos aí de apresentação para expor os dados. Em seguida, nós vamos abrir a palavra ao plenário com o seguinte procedimento. A ideia é que nós façamos blocos de 3 perguntas. As perguntas deverão ser feitas no tempo máximo de 3 minutos, certo? A partir do bloco de 3 minutos, bloco de 3 perguntas, vamos retomar a mesa para as respostas, esclarecimentos necessários. É importante indicar que o objetivo da nossa reunião aqui é de apresentação, socialização. Esse nosso espaço vai ser importante para esclarecer as questões, tirar as dúvidas, o plenário apresentar comentários e sugestões. Porém, a nossa ideia é que, na reunião do CONSO, que está prevista para o dia 24 de maio, é que as decisões relativas aos encaminhamentos sejam tomadas. Então, aqui nós vamos estar esclarecendo as informações que vão ser apresentadas, para que seja possível, a partir da próxima semana, as unidades, os setores, os segmentos provocarem as discussões, os aprofundamentos, o levantamento de sugestões e de encaminhamentos e de decisões para ser conduzida a reunião do CONSO prevista para ser realizada no dia 24 de maio. Então, teremos aí um tempo de 1 semana e meia para viabilizar e articular essas reuniões nas unidades, nos segmentos e nos setores acerca do que será apresentado. Portanto, depois dessa abertura para o plenário levantar suas questões relativas a esclarecimentos, comentários e sugestões, encerraremos os debates aqui com essa perspectiva para o dia 24 de maio. Ok? Então, nós vamos conduzir dessa forma. A ideia é que nós teremos aí um tempo de em torno de 1 hora para o levantamento de questões, sugestões, esclarecimentos por parte do plenário. Claro? A partir desse momento, agora, o professor Marcos Davi vai fazer, então, a apresentação do diagnóstico elaborado. Bem, essa apresentação, então, ela vai ser feita em 2 grandes blocos. Um primeiro bloco tratando da temática da situação orçamentária e financeira, e um segundo bloco tratando da temática da situação das obras em andamento. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um registro sobre o grande empenho que teve que ser feito por toda a equipe para que nós conseguíssemos produzir esses relatórios. Por que eu falo isso? Na realidade, as informações financeiras que nós vamos apresentar, elas necessitaram ser extraídas dos sistemas que a universidade utiliza, tanto o CIAF, que é o sistema do governo federal, quanto o SIGA, o nosso sistema administrativo, exigiu um esforço de
extração desses dados que não se suportavam em informações gerenciais do próprio sistema. Então, isso exigia um trabalho muito grande de toda a equipe para que pudesse ser produzido o relatório. Da mesma forma, do ponto de vista técnico, o processo de tentar coletar todas as informações para oferecer um diagnóstico sobre a situação das obras foi muito grande. Isso faz com que estamos apresentando um resultado. Certamente, temos muito que evoluir ainda em termos da organização e da sistematização dessas informações, e é por esse motivo que nós estamos chamando de um diagnóstico preliminar, né, que apresenta ainda muito espaço para a evolução desses dados. Esse escopo da apresentação está organizado em 5 partes. Nós vamos falar primeiro sobre a execução orçamentária no período de 2012 a 2015. Vamos fazer um detalhamento do custeio da universidade, dos principais grupos, para a gente entender como é que se dá o comportamento dos gastos na universidade. Vamos fazer um exercício de projeção do custeio e do resultado projetado para 2016. Nós estamos trabalhando com 3 cenários possíveis. E aí a gente vai partir para o diagnóstico das obras, apresentando a situação das principais obras, e em seguida falar um pouquinho sobre a situação orçamentária das obras. Eu não sei como está aí se esses dados estão visíveis para... bem, aí eu também não vou conseguir muito resolver o problema agora. Também não está visível para mim. Veja bem, isso daqui é um primeiro quadro que apresenta o comportamento dos gastos da universidade de 2012 até 2015, os valores executados, e nós temos ali o projeto de lei orçamentária de 2016 e o que está autorizado do projeto de lei orçamentária, já que nós não temos autorização para execução integral da lei orçamentária. Ele está usando os principais grupos de despesa. Então, o primeiro grupo é o grupo de pessoal e benefícios, né? E é bom para que a universidade conheça um pouco esses números. A universidade teve um gasto de pessoal de 318 milhões em 2012, 16 milhões de benefícios, isso totaliza aproximadamente 334 milhões de reais. E se a gente observa como esses gastos vão evoluindo, é o processo de crescimento da universidade, com a contratação dos novos professores, dos novos técnicos. Então, em 2013, esse gasto pessoal já alcança 381 milhões, lá é um crescimento de 19,61%. Em 2014, a gente já atinge 450 milhões de gasto de pessoal, mais um crescimento de 2014 em relação a 2013, 18%, e atingimos 506 milhões em 2015. E é interessante registrar esse crescimento de 2015 por conta da curva de crescimento de pessoal. Mas se nós olharmos os outros grupos de despesa, isso não está mais ocorrendo em 2015. A gente já não observa mais o crescimento de 2015. O orçamento de tesouro da universidade, por exemplo, em 2012, deixa eu fazer uma rápida explicação. Os principais grupos que nós estamos lidando: pessoal e benefício, custeio e capital. As despesas de custeio são as despesas de manutenção da universidade, todos os gastos de prestação de serviço, de compra de material de consumo, pagamento das terceirizadas, de bolsas, e a despesa de capital está relacionada a obras e a equipamentos. Então, são os 3 grandes grupos de despesa, né, do orçamento público. E aí, quando nós analisamos o orçamento de custeio, ele está subdividido em 2 grupos. São os recursos provenientes do Tesouro, os repasses que o governo nos faz, e os recursos provenientes de a captação própria de recurso da universidade, a chamada receita própria. Então, nós tínhamos 76 milhões de recurso do Tesouro em 2012, esse é o orçamento executado, que nós efetivamente gastamos. Esse número salta para 102 em 2013, 101 milhões em 2014 e
volta para 99 milhões em 2015. Se a gente observar, é um comportamento relativamente linear, pequenas variações. Agora, eu estou tratando de orçamento nominal. Isso significa que as perdas provenientes de desvalorização monetária estão absorvidas nesse orçamento. O fato de a gente ter um orçamento de 99 milhões em 2015, comparado com 102 milhões em 2013, não foram apenas os 3 milhões nominais de redução, né? Nós tivemos toda a variação inflacionária do período absorvida pela universidade. Na fonte própria, aí a variação, ela depende justamente da nossa capacidade de arrecadação. A universidade tem hoje um projeto com alto poder de captação de recursos, que é o CAED, e ali está distribuído, então, o recurso próprio, o que é arrecadação do próprio CAED e o que é arrecadação da UFJF. Na realidade, na parcela UFJF do recurso próprio, consta não apenas o que a UFJF arrecada diretamente, por exemplo, um pagamento de aluguel, uma arrecadação do PISME, a receita proveniente do restaurante universitário, mas também a parcela de receita do CAED que fica retido pela universidade a títulos de taxas, né? Então, nós temos esse comportamento da receita própria. E aí é importante destacar que na parcela UFJF é um orçamento considerável. Nós temos uma receita própria, por exemplo, em 2015, enquanto nós tivemos 99 milhões de custeio do Tesouro, nós tivemos 14 milhões de receita própria, né? Então, a receita própria representa 15% do orçamento de custeio, é uma receita considerável nas nossas contas. E o número que mais chama atenção é o orçamento de capital. A universidade ela teve um orçamento de capital de 182 milhões em 2012, 114 em 2013. Esse número cai para 85 em 2014 e cai para 12 milhões em 2015. E aí a gente já tem, então, uma sinalização das dificuldades da universidade nessa execução das suas obras, né? A gente vai voltar a falar muito sobre isso daqui a pouco. Agora, o que está previsto para 2016? Aquela última coluna lá é a lei orçamentária autorizada para 2016. Eu não estou preocupado, né, com o orçamento de pessoal. O orçamento de pessoal, historicamente, o governo garante. Mesmo, eventualmente, quando o orçamento está abaixo do previsto, há sempre garantia de complementação desse orçamento. Então, eu vou concentrar a análise no orçamento de custeio e no orçamento de capital. O orçamento de custeio do Tesouro, na lei orçamentária desse ano para a UFJF, é de 105 milhões. Essa antepenúltima coluna aqui, exercício 2016, orçamento liberado, é o limite que nós temos de orçamento para execução. E esse orçamento de execução, ele tem um corte de 20%. Foi daí que eu parei, porque, na realidade, aquele corte ali não está equivalente a 20%. De 105 para 96 não está dando um corte de 20%. Ah, tá. Então tá. Então a explicação está dada aqui. O orçamento autorizado ao FJF não é 105 milhões, é 120 milhões aproximadamente, e com corte de 20%, ele está chegando nesses 96 milhões. Então, 96 milhões está ok. Então, nós temos um orçamento autorizado de 96 milhões para 2016 e um orçamento de custeio de 121 milhões autorizados, e nós trabalhamos também com essa limitação de 80% de execução, o que daria também aproximadamente 96 milhões. É claro que ele depende de arrecadação, mas ele também depende do governo liberar limite para que nós possamos executá-lo. Então, estou trabalhando com trabalhamos também com esse corte de 20%. Na receita, no orçamento de capital, o governo contingenciou 60%. Ou seja, nós só temos dos nossos 37 milhões, ali da última coluna,
14.800.000 liberados para empenho. Então, hoje, o que nós temos de orçamento do Tesouro liberados para execução é 96 milhões no orçamento de custeio e 14 milhões no orçamento de capital. Pode estar chamando a atenção de vocês o fato do nosso orçamento crescer tanto de 2015 para 2016, né? Ele salta de 100 milhões para 120 milhões, né? Na realidade, existe ali uma parcela que neste ano foi destacada, que é uma parcela de 15 milhões específico para governador Valadares. Então, o crescimento de orçamento da UFJF implica em uma dotação específica para o campus de governador Valadares. Então, nós podemos continuar. E aí eu faço um detalhamento desse custeio agora, não pelos grupos de despesa, mas por conjuntos de despesa que nós conhecemos melhor dentro da universidade. Nós estamos tratando nesta projeção aqui de aproximadamente 90% dos nossos gastos. São os gastos que nós conseguimos, naquele levantamento, naquela extração de dados, tirar com precisão. Quanto foi o gasto em cada um desses grupos de custeio. Isso vai oferecer um retrato mais interessante da universidade. Então, o primeiro grupo nosso, é o grupo de diárias e de passagens, tem a evolução aí dos 4 anos. O que talvez seria interessante destacar nesse primeiro grupo é o grande problema orçamentário que nós tivemos em 2015, né? 2015 é o ponto que sai totalmente da curva ali, uma redução forte nos gastos de diária, uma redução forte nos gastos de passagem. Então, foi um ano que a gente sente efetivamente um impacto mais forte da crise. O segundo grupo que nós vamos analisar são os grupos de bolsas. Ela está dividida em 3 subgrupos, né, porque a classificação orçamentária de todas essas despesas são bolsas mesmo. São as bolsas da UFJF, as resoluções, projetos, centralizações. Então, nessa primeira linha, entram as bolsas nossas de monitoria, de iniciação científica, de extensão, de treinamento profissional e uma série de outras bolsas menores. A bolsa de monitoria de pós-graduação também está nesse grupo. O segundo grupo são as bolsas do PNAES e o terceiro grupo são as bolsas do Proquali, as bolsas de capacitação de servidores. O que a gente observa é o seguinte: nas bolsas de resolução, nós conseguimos, a universidade conseguiu manter o impacto da queda de 2015 é menor no caso das bolsas, né, comparado, por exemplo, com outros grupos de despesa. No caso do PNAES, há uma redução do gasto do PNAES, e daqui a pouco vocês vão ver um quadro, o que nós tínhamos de orçamento do PNAES e o que é que nós gastamos, e o comportamento das bolsas Proquali crescendo até 2014 com a redução do exercício de 2015. Nós temos esses dados agora, mais impossíveis ainda de chegar, né? Que é o detalhamento de todos aqueles gastos. Então, isso daqui são alguns dados que ilustram para a gente o comportamento de bolsas. Gente, esses dados vão ficar todos disponíveis para vocês, então, e aí vocês vão poder analisar com mais calma. Mas, só para dar uma analisada, eu também estou tendo que chegar muito perto para enxergar. Por exemplo, esse primeiro quadrinho aqui em cima, do lado direito, nós selecionamos as principais bolsas da universidade em termos de valores gastos, né? Então, por exemplo, os gastos com bolsa de extensão da universidade, ele era de 1.400.000 em 2012, foi para 2.100.000 em 2013, 2.800.000 em 2014, 2.700.000 em 2015, né? Então, ali nós destacamos os gastos com aquele programa de intercâmbio próprio da UFJF, que foi criado, os gastos com iniciação científica, monitoria graduação, monitoria pós-graduação, treinamento profissional. Ainda tem as residências do HU, que são as residências custeadas pela universidade, e demais bolsas.
Esse valor totaliza 18 milhões e 700 no ano. Então, a gente já começa a ter um padrão de comparação. Nós estamos falando de um orçamento de custeio da ordem de 100 milhões e o programa de bolsas da universidade hoje, ele consome 18 milhões e 700. No caso do PNAES, o PNAES tem dois quadros aqui, eu queria destacar esse quadro daqui do PNAES, porque a gente traz a dotação aprovada na LOA e qual foi o gasto efetivo do PNAES. Em 2012, por exemplo, nós tivemos uma lei orçamentária de 10 milhões 370 para o Programa Nacional de Assistência Estudantil. A universidade consumiu 8 milhões 800, ou seja, ela gastou com o programa ainda menos do que nós tínhamos no programa. Mas foi o único ano que isso ocorre. Em 2013, nós tínhamos uma lei orçamentária de 11 milhões e nós tivemos um gasto com PNAES de 13 milhões e 700. Ou seja, a universidade, aquele déficit de 2 milhões e 700 significa que a universidade, com o seu orçamento, complementou em 2 milhões e 700 o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Em 2014, esse número chega ao seu máximo. De 11 milhões de lei, 18 milhões e 141 de gastos. Em 2015, esse valor é readequado, né? Em levantamentos feitos pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, ainda durante o ano de 2015, o que observou-se é que benefícios do PNAES estavam sendo concedidos fora dos limites da lei fixados pelo PNAES. O PNAES tem toda uma política própria que define toda a característica social do beneficiário e a universidade não estava cumprindo aquelas exigências e estava concedendo mais bolsas do que a própria legislação permitia. Esse ajuste foi feito em 2015 e aí, mesmo assim, ainda temos um déficit, né, quer dizer, um gasto maior da universidade de 877. E, finalmente, tem ali o detalhamento da variação do PROQUALI, com uma separação entre PROQUALI graduação e pós-graduação, que começa até a partir de 2014. Né? O que destaca no PROQUALI é a redução que nós tivemos em 2015, teve aquela com a crise orçamentária, aquela crise que nós vivemos do PROQUALI. Aqui é um grupo de despesas de pessoas físicas, tanto curso-concurso quanto o próprio pagamento de serviços de pessoas físicas, o famoso Prolabore. A universidade chegou a gastos muito elevados de Prolabore. Isso é motivo de questionamento dos órgãos de controle, em 2013, 2014. Em 2015, há um ajustamento desses gastos, mas ainda continuamos com gastos de Prolabore que, na realidade, não se configuram como prestação de serviço efetivo de pessoa física. Né? Prolabore acaba sendo usado para resolver outros problemas que não o próprio pagamento de um serviço de pessoa física, e isso é um foco potencial de problemas muito grandes para a gente ainda tem esse desafio. A bolsa de curso-concurso ela é fundamentalmente usada para pagamento do PISM e alguns outros pagamentos. O curso-concurso é pagamento de pessoal do quadro, né? E o pessoa física é pagamento de pessoas fora do quadro. Aí está um outro componente de gasto fortíssimo da universidade hoje, que são os gastos com terceirizadas, né? Nós chegamos em 2015 a executar 26 milhões e 600 de terceirizado, e aí aqui é um quadro muito interessante, mas como é que é esse gasto de terceirizado na universidade? Conservação e limpeza, né? Tem uma curva de crescimento. O que explica a curva de crescimento? O crescimento de área da universidade, né? À medida que vai crescendo, claro que tem componentes inflacionários, tem outros componentes nesse aumento de gasto, mas a explicação também do aumento de área física demandando mais gastos se explica, né? Então, nós chegamos, no ano passado, a executar 7 milhões e 800 de conservação, o gasto de segurança é um gasto de 9 milhões, e aí, analisando simplesmente pelo fator crescimento,
nós continuamos com demanda de expansão dos gastos de conservação e limpeza e dos gastos de segurança, né? E essa talvez seja uma equação importante que nós vamos ter que debater muito no Conselho Superior sobre esse tema. Transportes é basicamente o gasto da terceirização dos motoristas. Manutenção de infraestrutura tem um dado interessante aqui. A universidade tinha um modelo de contrato até 2015. Esse modelo de contrato ele foi substituído em 2015. Mas o que acontece em 2015 é que durante o primeiro semestre a gente ainda foi coberto pelo modelo antigo de contrato. Mas depois passamos quase todo o segundo semestre sem contratos de manutenção. Teve uma consequência que todos nós percebemos, né? Os problemas de manutenção que a universidade enfrentou no segundo semestre do ano passado e até o início desse ano, né? A partir do início desse ano, aí a gente já tem um outro modelo de contratação de serviços de manutenção, que eles vão ficar registrados depois na projeção que nós vamos fazer, mas explica aquela queda que nós tivemos ali, tão forte de gasto de manutenção. Na realidade, não é que nós gastamos menos com manutenção, é que nós deixamos de ter manutenção, e esse gasto, então, vai precisar ser retomado. E os gastos de apoio administrativo são contratos que atendem a biblioteca, alguns contratos de manutenção, contratos do SEAD, é todo contrato de terceirização de pessoal administrativo, tá, nesse último grupo. Nós tivemos um crescimento até 2014, a universidade está sendo sistematicamente questionada pela CGU, porque terceirização de serviços administrativos não é entendido pelo CGU como possível. A gente só pode fazer terceirização de serviços extintos. Os serviços administrativos, obviamente, não estão extintos. A universidade assinou um termo de acordo com a CGU, justificando que só contrataria até a realização dos concursos. Os concursos foram realizados e os contratos permanecem. Então, nós já estamos respondendo o questionamento do CGU sobre a necessidade da redução desses contratos administrativos. Esse é um tema também que teremos que debater muito no Conselho Superior. Aqui tem alguns contratos de despesa fixa, de despesas com imprensa nacional, que é todo o despesa de comunicação da universidade, e alguns contratos. Aqui também eles estão detalhados, todos esses contratos. A despesa fixa da universidade. Observa que ela dá um salto em 2015, mas justamente porque, durante um período longo de quase 8 anos, me parece, desde 2006, a universidade não pagou conta de água baseado em um possível acordo com a CESAMA, que não era um acordo oficializado, e a partir de 2015 a universidade retoma esse pagamento, mesmo assim não é o ano inteiro, aquela conta que consta ali, e aí hoje nós temos essa dívida com a CESAMA, é um tema que está sendo debatido, está sendo discutido, mas que certamente implicará em desembolsos da universidade para acertar esse passivo. No caso de despesas com comunicação, nós pegamos os principais contratos, que é Correio, a empresa brasileira de comunicação é que faz toda a divulgação de mídia dos editais. Quando precisamos publicar editais em mídias, é a empresa brasileira de comunicação que controla isso, e aí nós pagamos a ela, e a própria imprensa nacional, né, com o Diário Oficial, que a gente faz as publicações. E ali alguns serviços que nós destacamos. Um serviço que a universidade tinha, um contrato importante que a universidade tinha, importante em termos de gastos, era o chamado contrato de PDI-FADEP. O que era isso? Era uma transferência que a universidade fazia para a FADEP para complementar remunerações de cargos de gestão. Esse valor, ele consumia, nos anos de 2012 e 2013, 5,5 milhões. E em 2014, esse contrato é extinto no meio do ano. Ele vigorou até junho de 2014. Este era um contrato questionado também pelos órgãos de controle, pela sua impossibilidade
legal, ele interrompe em 2014. Mas nós mantivemos essa informação porque ela explica o comportamento dos gastos pela representação do contrato. Desde 2015, a universidade não tem mais esse gasto e não terá em 2016. Serviços gráficos, a universidade tem um contrato grande com uma empresa gráfica que consome esses valores aí, valores da ordem de 900, 800 mil reais ano. Serviço de transporte, que é combustível e manutenção da nossa frota, também é uma curva crescente por aumento da frota e utilização dessa frota. Chegamos a 800 mil reais em 2015. E um contrato que a universidade também tinha, não tem mais esse contrato, mas é um problema a inexistência do contrato, que é o contrato de eventos. A universidade chegou a gastar 3,5 milhões em 2012 com esse contrato de eventos. Em 2015, 1,1 milhão, mas esse contrato não foi até o final do ano. A falta de contrato de eventos tem criado dificuldades operacionais para a própria universidade. Obviamente, nós não podemos ter contratos de eventos abusivos em termos de serviços não compatíveis com a universidade, mas também não podemos deixar de ter contratos de evento, né, para uma instituição que realiza tantos eventos. Então, é uma temática que nós vamos ter que debater e, concluindo pela sua necessidade, fazer alguma alocação orçamentária para isso. Aqui está um comportamento do gasto do restaurante universitário, cidade de 2014. Na realidade, entende-se alguma explicação. Teve um movimento de greve, um tempo que o restaurante ficou fechado, mas isso ocorre também em 2015. Então, é um ponto, mas foi o que nós conseguimos levantar desses pagamentos. Como nós falamos, a extração dos dados foi um pouco complexa, esse número deixa uma interrogação. Mas, de qualquer jeito, nos últimos meses, a gente já consegue identificar um comportamento com o restaurante funcionando a pleno vapor do que representa o seu gasto. Nos meses de 2016, com o funcionamento pleno do restaurante universitário e a universidade funcionando, obviamente com exceção do mês de abril, que nós tivemos o recesso, o nosso gasto hoje de restaurante universitário está atingindo 800 mil reais mês, né? Então, isso projetado para um ano que nós trabalhamos com ele na projeção, está gerando um impacto também bastante representativo. Desculpa. Tá. Aqui eu tenho uma comparação do restaurante universitário entre receitas e gastos ano a ano do restaurante universitário, né? Receita com venda de tickets, os serviços pagos à empresa, na realidade, tem um número diferente aí. E aí tem um resultado, o quanto a universidade está custeando ano a ano do restaurante universitário, né? Pela diferença entre o que ela arrecada e o que ela paga para a empresa. Aquele número de 2014 do site está... Governador Valadares, os gastos da universidade com o governador Valadares. Desse aqui também nós tínhamos um detalhamento. Ele não apareceu. E os gastos de material de consumo da universidade também projetados. Bem, com base nesses resultados, nós fizemos uma projeção de comportamento desses gastos e um estudo de alguns cenários de resultado possível para 2016, no nosso orçamento de custeio. Nós fizemos um valor projetado, usamos uma técnica estatística de uma simulação de Monte Carlo. É muito simples porque a nossa base de dados, ela apresentava algumas inconsistências que nos preocupavam, e nós truncamos alguns limites por experiência de conhecimento dos dados, tanto de extrapolação de dados, de valores que não poderiam ocorrer. Então, trabalhando tanto com uma base histórica e com essas perspectivas de gestão, nós conseguimos fazer uma pequena simulação para aquele conjunto de gastos, projetando um resultado de 107 milhões de gastos
em 2016. Se nós analisarmos essa coluna que está assinalada em vermelho ali, ali nós temos a projeção de mínimo e máximo projetado, nós consideramos a série inteira, mas você observa que eu acho que é um valor muito próximo da realidade, de uma possível realidade. Talvez, quando a gente compara com 2015 e analisamos essas variações, existem algumas explicações. Por exemplo, por que crescimento de material de consumo? Nós projetamos o crescimento de material de consumo por conta do desafio de manutenção da universidade. Manutenção é um desafio da universidade. Se nós não fizermos investimentos em material de consumo para o almoxarifado, não adianta ter a força de trabalho, porque aí a manutenção não vai ser a manutenção desejada. Então, nós fizemos alguns exercícios projetando e induzindo alguns aumentos de gastos. No caso do restaurante universitário, como eu falei com vocês, o que acontece em 2016? 2016 nós vamos ter 10 meses e meio letivos na universidade. São 10 meses e meio com estudantes aqui na universidade. Se a gente compara com 2015, 2015 nós tivemos entre 6 e 7 meses letivos na universidade. O impacto disso em restaurante universitário é claro, quer dizer, vão ser 10 meses e meio com o restaurante universitário funcionando pleno vapor. Então, nós tínhamos que fazer esse tipo de projeção. No caso das despesas terceirizadas, a gente projeta uma redução de gasto daquele apoio administrativo, mas nós reconhecemos a necessidade de aumentos de gastos com segurança e com conservação e limpeza, por conta de aumentos de área física e de novos imóveis. Então, trabalhando com essas projeções, nós chegamos nesses dados, nessa projeção de uma execução de 106 milhões, só que com essa projeção e com aquele orçamento liberado, nós também, com uma pequena simulação, chegamos a 3 cenários possíveis. Aquela primeira linha ali, de receita, nós estamos considerando a receita tesouro, a receita de recursos próprios e uma receita proveniente de um superávit financeiro que foi apurado no balanço de 2015. O que acontece quando você tem um superávit financeiro de um ano? Ele pode ser transformado em crédito suplementar no ano seguinte. Só que para ele ser transformado em crédito suplementar, nós estamos dependendo de decreto autorizativo do governo. Na era da proibição das pedaladas, esse decreto não saiu e aguardamos agora lei do Congresso para liberação desse superávit financeiro. Então, nós trabalhamos com a simulação dele ocorrendo ou não ocorrendo, o que ocorreria. Esse valor apurado foi de 11 milhões e 200, né, que se for liberado seria orçamento adicional para a nossa situação. Então, nós consideramos esses 3 grupos de receita, consideramos aquele custeio que estava projetado naquele slide anterior, de 106 milhões, no cenário realista, e pegamos o limite máximo e mínimo daquela projeção de simulação feita, e consideramos outras despesas, porque eu falei para vocês que a gente só trabalhou com o conjunto das grandes despesas. O que entram nessas outras despesas? Há um pequeno contrato de fornecimento de tôner, um pequeno contrato, vários contratos pequenos da universidade. Nós jogamos isso na projeção de outros, nós tínhamos encontrado na ordem de 7% dos gastos, ele está projetado aqui. E nós temos também um quadro de dívidas que nós identificamos agora nesse início de gestão. E aí essa dívida está projetada aqui. Por exemplo, o período de 2006 até abril de 2015 do Cesama representa uma dívida que está sendo cobrada por eles de 6 milhões e 200. Nós estamos questionando, já existe uma comissão lá na Proinfra discutindo uma compensação em função das áreas que o Cesama usa aqui na universidade. O primeiro número que foi repassado por uma avaliação do Cesama
foi um número que não nos atendeu, essa discussão continua. Mas tem um princípio contábil, né, os meus colegas da contabilidade estão aqui, que é o princípio da prudência, quando nós estamos fazendo projeção financeira, e aí considerar os passivos pelos seus valores máximos. Então, nós estamos projetando esse passivo no seu valor total. A CEMIG tem um débito do hospital universitário, tem 2 anos de conta aberta da CEMIG, foi desde março de 2014 que não foi pago CEMIG pelo hospital universitário. Esse valor era de 1.700.000, mas a CEMIG já nos apresentou uma cobrança extrajudicial de 2.200.000, considerando encargos de atraso. Isso também é passível de negociação, já estamos em negociação com a CEMIG, numa tentativa de redução. Tem uma cobrança da Camilo dos Santos, referente à utilização de um espaço da Camilo dos Santos para alguns equipamentos adquiridos pela universidade. A Camilo dos Santos nos apresenta. Nós estamos num esforço de esvaziar a Camilo dos Santos, né, numa meta de fazer isso até o próximo mês. Mas como vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente estiver falando das obras, tem alguns equipamentos ali que são mais complicados de serem removidos. Bem, para eu fechar essa fala, o que está acontecendo, então? Num cenário mais realista, o que está contando nesse cenário realista? Seríamos nós continuarmos com um orçamento liberado de apenas 80%, ou seja, o governo não liberaria limite a mais nenhum. Nós conseguiríamos executar o que está projetado na fonte de recurso próprio, que é aproximadamente 14 milhões de reais. Nós estamos considerando isso no cenário realista. E nós consideramos a possibilidade de conseguir utilizar parte do superávit. Num cenário como esse, nós, considerando o nosso gasto de 106 milhões, essas outras despesas de 7 e a dívida integral de 14 milhões, nós estamos com um déficit projetado para 2016 de 14 milhões de reais. Se a gente faz uma simulação pessimista, que é uma conversa que a gente escuta no MEC, de que pode ser que o limite seja reduzido, ou seja, em vez de 80, a gente passe para 70, de que a receita própria não se realize, que não se libere nada de superávit e pressões de gastos aqui dentro, aí nós teríamos um estouro de conta de 48 milhões, é um cenário, assim, absolutamente grave. Porque lidar com déficits desse montante implica em não estar conseguindo pagar as despesas básicas. E tem um cenário que seria um cenário otimista, que é até contando com liberação total do orçamento, considerando a liberação total do superávit, e atingir o pico da nossa receita, a gente trabalharia, inclusive, com um superávit no ano da ordem de 20 milhões de reais. É claro que isso daqui pode ser apurado, isso pode ser discutido, as projeções podem ser ajustadas, a dívida pode ser discutida. Isso faz parte de uma série de encaminhamentos que nós temos que decidir. E o fórum ideal para essa decisão é a reunião do Conselho Superior, que nós vamos ter no dia 24 do próximo mês. Desculpa, desse mês mesmo, né? Daqui 11 dias. Ou seja, nós, como o Rodrigo disse no início, seria toda semana que vem para debater, para discutir esses números, nas unidades, nos sindicatos, nos conselhos setoriais, ou seja, em todo fórum que for interessante debater esses dados, para que os representantes do Conselho Superior possam levar propostas para que a gente possa fazer essa discussão. Eu estou completando o meu tempo, e com um problema que eu agora cheguei na metade da apresentação. Mas eu estou completando o tempo. Eu vou fazer o seguinte. Não, então tá. Então eu vou passar rápido. É porque nós fizemos um diagnóstico das obras, eu passo relativamente rápido para eles, e tem um quadro orçamentário no final, sintetizando essa discussão das obras. E aí também é importante, porque ela também vai exigir encaminhamentos para o Conselho Superior. Então vamos lá. A primeira obra que nós vamos apresentar aqui as principais obras, o que é que está acontecendo com cada uma delas. A obra de ampliação do Hospital Universitário.
É um valor total de contrato com os termos aditivos de 255 milhões. Foram executados até agora 115 milhões, ou seja, estão faltando 140 milhões de execução para término da obra do Hospital Universitário. Aqui tem uma lista dos termos aditivos que foram celebrados nessa obra. Se nós observarmos os termos aditivos, pelo valor que eles têm, ela tem termo aditivo de 89 milhões, esses termos aditivos, eles extrapolaram os limites permitidos pela lei de termos aditivos em contratos de obra, que seria de 25%. Nós tivemos mais termos aditivos do que isso. Esse é um dos motivos de um forte questionamento do Tribunal de Contas, como há outras discussões também feitas pelo Tribunal de Contas. Essa situação toda gerou um grande embate entre a empresa e a universidade, tanto inspirado nos achados do TCU e nos seus relatórios técnicos, em outros debates feitos pela equipe de fiscalização da universidade, o que acabou fazendo com que no dia 27/11/2015, a reitoria da universidade acatasse uma sugestão da pró-reitoria à época para suspensão da obra. Então, essa obra está suspensa desde o dia 27/11/2015. De lá para cá, o Tribunal de Contas continua trabalhando e nos enviando questionamentos. Foi essa situação que nós encontramos quando assumimos a reitoria, e o encaminhamento que nós fizemos foi a criação de uma comissão composta por uma equipe da reitoria, por técnicos do Hospital Universitário, por técnicos da Proinfra, para fazer uma avaliação real dessa situação. Avaliações preliminares indicam que esse contrato não deve ser salvo, quer dizer, as revisões que vão ser necessárias vão implicar provavelmente outra contratação, outra licitação, mas é isso que essa comissão vai trabalhar, vai produzir um relatório. Existem alternativas que estão sendo apresentadas pela direção do hospital, nós temos discutido isso com o Eric, de tentar arrumar outras saídas, talvez aproveitamento de algumas áreas que a gente poderia aproveitar, que não dependeriam da obra completa, para que pudéssemos começar a utilizar aquele espaço, né? Então, é isso que essa comissão vai debater, vai discutir, vai buscar soluções, propostas para nos serem apresentadas. O outro tema complicadíssimo é o tema da obra de Governador Valadares. Nós temos uma licitação de 181 milhões, foram executados até agora 63 milhões. Ali tem uma pequena foto, se você observar, é basicamente a grande terraplanagem do terreno e alguns trabalhos de fundação. Quer dizer, o complemento da obra seria aí de mais 120 milhões de reais, mas a obra também enfrenta todos os tipos de problemas de natureza legal no contrato de execução da obra. Há também já um embate jurídico com a empresa. Essa obra também está suspensa desde 19/10/2015 e também tomamos a decisão da constituição de uma comissão com técnicos aqui de fora, técnicos de Governador Valadares, que também vão apresentar análises técnicas e proposições de soluções para nosso encaminhamento. Jardim Botânico ele se divide em dois conjuntos de obras, na realidade, né? São as obras de engenharia civil, que são essas daqui. Nós já temos 2 obras concluídas, mas a engenharia civil agora ela está dependendo de um novo projeto para água, esgoto, energia elétrica, rede elétrica, porque a obra foi executada, mas essa infraestrutura ainda não existe. Um projeto completo, um projeto tecnicamente ideal, seria um projeto que consumiria 7 milhões de reais. Esse projeto ele ainda não está pronto, esse projeto não está licitado, mas sem isso nós não temos ainda uma condição de colocar o Jardim Botânico em funcionamento. E além dessas obras civis, nós temos a instalação do teleférico e do trenó de montanha. Essa é uma obra que consome
28 milhões de reais, é o custo total dessa obra. Até agora nós temos 8 milhões liquidados e tem 8 milhões de um adiantamento do contrato para a compra dos equipamentos, de 9 milhões, desculpa, e aí teria um saldo hoje de aproximadamente 8 milhões e 900. Parte desses equipamentos são os equipamentos que estão na Camilo dos Santos. É o equipamento do trenó de montanha que está lá, com os trilhos, com os carrinhos lá. E o retirá-lo de lá e arrumar um lugar para colocá-lo aqui é um dos desafios que nós temos que encontrar. Resumidamente, a situação é o seguinte: é um projeto que já consumiu 20 milhões. Se nós não investimos outros 10, ele não termina. Se nós não investimos os 10, também vamos ficar com aquele problema, vou ficar com equipamentos parados aqui dentro da universidade. É uma solução complicada, não tem solução ótima, e eu posso adiantar para vocês que nos 2 momentos em que eu tive a oportunidade de discutir no MEC a nossa lista de obra, quando aparecem as obras com a temática teleférico e trenó de montanha, a reação número 1 do MEC é falar: professor, não existe chance na atual crise do MEC priorizar obras dessa natureza. Então é um processo bastante complexo que nós vamos ter que enfrentar. Nós temos um conjunto de obra, essa é uma obra que está em andamento. Nós temos um conjunto de obras que envolve a Faculdade de Educação Física, Faculdade de Comunicação e Central de Monitoramento. Ali as obras estão detalhadas, o conjunto total dessas obras é um contrato previsto de 44 milhões, nós estamos com 19 milhões executados até agora. Esse contrato está em vigor, a empresa está executando essas obras. Bem, na realidade, o desafio aqui é um desafio de natureza financeira, porque nós temos orçamento, mas como o governo tem atrasado alguns repasses financeiros, a empresa tem realizado medições, mas está demorando muito para receber. Isso é um cenário perigosíssimo de, em algum momento, a empresa não aguentar mais, né? Mas, a princípio, são obras que estão em andamento. Na síntese orçamentária, a gente vê o que precisa para terminar. Aqui tem 2 casos de obras concluídas. A Faculdade de Fisioterapia, ela foi entregue agora no final do mês de abril, né, 26/4, a fisioterapia já está funcionando lá, claro que ainda dependendo de alguns ajustes de uma recém-instalação. Foi uma obra de 4 milhões e 100, e uma reforma do laboratório de zoologia, que também foi terminada, uma obra de valor de 1 milhão e 200, era uma das obras que estavam ainda abertas na transição e que terminaram, são obras que foram encerradas e concluídas. Outras obras concluídas, a obra de iluminação de LED do campus, uma obra que terminou em fevereiro, essa já constava no relatório de transição, e o Planetário Observatório, na verdade não é 6/4, é 6/5, ela foi entregue na semana passada, o encerramento desta obra, né, professor Eloy? E agora o nosso desafio é fazer a implantação efetiva. Ela tem alguns desafios para a gente, a obra do Planetário. Os equipamentos estão comprados, mas foram equipamentos comprados há muito tempo. Então, no caso do Planetário, nós temos uma necessidade de renegociação com a empresa, que envolve uma atualização de software, que a empresa fala aí num valor de 450 mil reais, para a gente ter condição de resolver esse problema. Também é um tema que está em negociação, nós estamos avaliando com a empresa. Tem uma questão de uma pintura da cúpula, né, onde é projetado, que é uma tinta, que a tinta custa 36 mil reais. São alguns problemas de ordem técnica que ocorreram do profundo distanciamento entre a compra de equipamento e a conclusão das obras, que a gente vai ter que solucionar para resolver isso daí. Agora, nós temos um contrato com 9 obras na universidade. Quanto tempo, Rodrigo? 3 minutos. Nós temos um contrato com 9 obras na universidade. Essa lista de obras aqui está em ordem alfabética. Faculdade de Administração, Almoxarifado, Faculdade de Direito, Faculdade de Farmácia, tem um laboratório que eu não vou lembrar a sigla, moradia estudantil, Faculdade de Odontologia, pronto atendimento, transportes. Esse valor total dessa obra, desse contrato,
é um contrato de 50 milhões de reais. Nós tínhamos até agora executados pouco mais de 2 milhões e 700, tem uma pequena divergência, né, nos dados contábeis. Contabilidade tem lá um outro dado de execução que vai próximo a 4. Bem, não é um dado, não é um número significativo. Mas, qual que é o problema? Esta empresa entrou em recuperação judicial. Ou seja, e o problema é que essa empresa ela não tem só esse contrato com a universidade. Essa empresa também tem um contrato da obra da nova reitoria. Então, na realidade, é o seguinte, a empresa que venceu esses 2 contratos é uma empresa que está em recuperação judicial. A possibilidade de conseguirmos retomar esses contratos com essa mesma empresa é muito pequena. E, por esse motivo, essa obra já está parada há muito tempo. Ela também tinha alguns problemas de projetos complexos, obras que foram licitadas apenas pelos projetos básicos, a empresa não desenvolveu os projetos executivos, e isso gerou problemas e dificuldades de execução. Bem, é uma história longa para se chegar a esse ponto. E, em suma, essas obras estão paradas, sem perspectiva de retomadas, por conta dessas pendências. Há também um indício de que a possibilidade de retomada dessas obras passariam necessariamente por novas licitações. A obra da reitoria, essa obra que seria feita naquele platô acima do ICH, é uma obra orçada em 56 milhões, tem 5 milhões executados, que foi a terraplanagem, mas aí teve problema de fundação, um problema gravíssimo, que para corrigir o problema seria muito oneroso, muito caro. Nessa confusão é que aí nessa história longa é que tem o problema aí da empresa, é a mesma empresa do outro contrato que está quase quebrada. Tinha um projeto também que nós identificamos, era um projeto de obra civil no anel viário. Esse projeto nem começou a ser executado por uma série de problemas do próprio projeto. Então, a equipe técnica de fiscalização da Proinfra identificou tantos problemas que a obra nem iniciou a sua execução. Nós temos um contrato com um empenho emitido e sem possibilidade de retomar dentro daquele projeto. Parque tecnológico. Na realidade, esse valor de obra que consta aqui é o valor do empenho. O contrato licitado ele foi maior do que isso. Nós temos um empenho feito para a obra. Essa obra, depois de licitada, contrato assinado, o TCU paralisou, porque identificou irregularidades na licitação. Depois não liberou mais a retomada dessa obra. E o caminho que se desenha hoje é uma revisão do projeto, já vem sendo discutido na Proinfra. Desta revisão de projeto, poderia se originar uma nova licitação. O ano passado houve até um movimento político de captação de novos recursos junto ao MCT e uma tentativa de liberação do MEC deste empenho para que nós pudéssemos também utilizá-los, e nós pegamos essa negociação pela metade, né? Estamos fazendo contato aí de reavaliação da retomada dessas negociações, mas é claro, nesse momento da instabilidade política está muito complicado falar disso. Colégio de aplicação. Nós temos lá um projeto de uma obra que está aqui detalhada, não vou entrar em maiores detalhes, mas tem um novo prédio de sala de aula, tem uma piscina, uma quadra, são várias obras de intervenção no João 23. Esse projeto é um projeto de 14 milhões de reais, e essa obra também não foi iniciada, porque foi encontrada uma divergência entre o projeto licitado e o projeto a ser executado, que dava impacto nas planilhas. Então, foi necessário fazer um processo de revisão de planilhas, de reanálise dos projetos. Esse trabalho já está quase concluído, de toda essa revisão de projeto, e numa reunião com a direção do João 23, decidimos que, ao final dessa revisão, esse projeto será reencaminhado à Procuradoria para avaliar se ainda temos condições legais de determinar as ordens de serviço para a execução dessa obra. Ou seja, basicamente, se nós não fugirmos do objeto licitado, que seria uma irregularidade grave. Caso isso não tenha ocorrido, tem a possibilidade de ser retomada a execução dessa obra. Caso do ICB. O caso do ICB é um caso que há uma obra paralisada há muitos anos,
né, uma obra que envolvia reformas no herbário, no núcleo nos laboratórios de microbiologia. É um tema que nos preocupa muito, né, porque como interromper o funcionamento dos laboratórios de microbiologia para iniciar uma reforma, né, o relato que nós temos, né, é que os cursos da área de saúde estão sem as aulas práticas de microbiologia já há alguns anos, e isso é absolutamente assustador. E aí, na realidade, porque esse contrato já está suspenso, já está parado, está interrompido, é isso que faz com que vários equipamentos lá do ICB estão fora, porque as obras começaram e pararam. Então, as salas estão com obras pela metade, os equipamentos em corredores. Então, o que nós avaliamos, a Proinfra já está em reunião com o ICB, do que precisaria ser feito, né? E aí já tem um valor estimado, que é uma reforma de 1,5 milhão para a solução do caso do ICB, e é um caso que é absolutamente preocupante, né? Então, é um dilema para o Conselho Superior definir. Nós trouxemos esse caso também porque também traz uma questão de uma obra pendente. A universidade comprou um microscópio de varredura num projeto do FINEP, um equipamento caríssimo, e esse equipamento também está na Camilo dos Santos e não está instalado porque havia o projeto de construção de um laboratório de microscopia. Essa licitação nunca foi feita, era um projeto originalmente orçado em 3,5 milhões, mais ou menos, e agora nós estamos com esse impasse. Nós estamos com o microscópio, com uma pressão fortíssima do FINEP para a instalação do microscópio, e nós não temos aonde instalar o microscópio. E aí já o pessoal da ProPG, junto com os pesquisadores, estão tentando desenvolver alternativas, saídas para o problema. Sem dúvida nenhuma, é um tema que também o Conselho Superior vai ter que debater como nós vamos resolver. A ampliação do sistema de videovigilância são essas câmeras que estão instaladas. É uma obra, o serviço, equipamentos que orçados em 23,9 milhões, a universidade já pagou 19,5 milhões. É um processo que tem questionamento sobre regularidade dos processos de compra. Mas os equipamentos estão instalados, grande parte dos equipamentos, com possibilidades, e nós já estamos captando as primeiras imagens. Então, há um trabalho feito lá da Proinfra, de, ao mesmo tempo que possibilite a utilização desse sistema de vigilância por aspectos de segurança, ao mesmo tempo resolva os problemas de natureza jurídica desse contrato para que a gente possa ter tranquilidade. Esse aqui é um assunto também que vai rebater no Conselho Superior. A universidade, isso também está na Camilo dos Santos. São conjuntos de pilares automáticos e cancelas automáticas. Foi uma compra de 700 mil euros. À época, isso era 1,7 milhão. Esses equipamentos também são equipamentos de volume muito grande, na Camilo dos Santos. O custo de instalação é muito elevado. São equipamentos que são os únicos do Brasil, nós não temos essas cancelas instaladas em outros locais. Então, nós também temos uma decisão, porque nós temos que dar uma destinação para o equipamento, quer seja instalar com os custos que se representa, ou o que faremos com ele. Bem, e aí, para resumir, essa situação orçamentária da obra, vocês não vão encontrar, mas eu queria destacar 2 números aqui. Isso daqui é aquelas obras todas que eu mostrei para vocês, em termos de contratos, empenhos, qual que é o valor de cada uma delas. Eu queria destacar um número com vocês. Se nós, todas essas obras, elas têm um valor entre contratos e termos aditivos de 753 milhões de reais. Se todas as obras tivessem possibilidade de continuação imediata, se nós não tivéssemos uns problemas que eu já relatei aqui, de projetos de engenharia e jurídicos nesses contratos, aquela última coluna lá, nós precisaríamos empenhar nestas obras 344 milhões. A gente precisaria de um orçamento de 344 milhões para dar prosseguimento a todas essas obras. Só para recordar, daquele primeiro
planilha que eu mostrei para vocês, o nosso orçamento de capital desse ano é 14 milhões de reais. Esse cenário não existe. O cenário de que todas as obras seriam liberadas, esse cenário não existe, ok? Talvez o nosso problema seja o contrário. O que eu chamo de um problema ao contrário? Aquela penúltima coluna, saldo de empenho, é o quanto nós temos empenhados dessas obras. O segundo bloco ali, obras paralisadas, nós temos 131 milhões empenhados dessas obras. São as obras que têm problemas de projeto ou problemas legais. Se nós não superarmos esses problemas, nós vamos perder 131 milhões de empenho, né? E aí a retomada das obras em novas condições, com novas licitações, implicariam na necessidade de um orçamento novo de 131 milhões de reais. Resumido é o seguinte: se as obras não continuarem, como há um forte indício que isso ocorre, a indicação legal é cancelamento dos empenhos. Perdemos 131 milhões de orçamento. Se as obras continuarem, nós precisamos de 344 milhões de orçamento. E é muito difícil imaginar no atual cenário econômico do Brasil negociações desse padrão. Então, é esse o tamanho do problema que o Conselho Superior tem que debater daqui a 10 dias. Claro que nós não vamos resolver todos os problemas da universidade, mas nós temos que dar encaminhamento a esses problemas. Com isso, eu encerro a minha apresentação, peço ter extrapolado o tempo, e aí a gente pode partir para esclarecimentos agora. Ah, sim, desculpa. Eu esqueci de falar duas coisas aqui. Meu papel. Uma informação que é importante, principalmente para diretor de unidade acadêmica. Quando a gente fala em matriz orçamentária para as unidades acadêmicas, isso vale também para coordenador de pós-graduação, pensando no APG. Quando a gente faz aquela distribuição de recursos, tanto na matriz quanto no APG, os gastos que a unidade acadêmica faz ou que o programa faz, eles já estão distribuídos nesses grupos de despesa, né? Quando nós projetamos, por exemplo, ali diárias e passagens, a projeção que nós fazemos de diária e passagem inclui aquelas diárias e passagens requisitadas por unidade acadêmica, requisitadas pelos programas de pós-graduação. O material de consumo é a mesma coisa, o pagamento de pessoas físicas é a mesma coisa. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a classificação que nós adotamos aqui é uma classificação por grupos de despesas e a classificação por unidade, ela está distribuída aqui dentro dessa forma. Depois nós podemos fazer uma discussão com mais tempo e nós pretendemos fazer isso, de apurar ainda mais as informações financeiras, fazer outras classificações desse gasto aí pelas unidades, pelas pró-reitorias que os gastos são realizados. A outra questão é o seguinte: nós estamos vivendo um ano muito especial. 2016 é um ano absolutamente especial do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. E nós estamos conversando, e achamos que isso é importante também ser discutido depois no Conselho Superior, que nós vamos ter que ter duas estratégias diferentes. Nós vamos ter que ter uma estratégia para 2016, né? Como levar esse fechamento de exercício e o que é que nós precisamos definir em função de tantas decisões que vão ter que ser tomadas. Uma outra processo é iniciar um processo de um novo sistema de planejamento e orçamento da instituição com os princípios de alto nível de participação na elaboração orçamentária, mas pensando isso para 2017. Só que essas coisas vão ter que ser simultâneas. A gente não pode parar e falar assim, olha, vamos esquecer 2017, vamos cuidar de 2016, e quando resolvermos 2016, a gente pensa em 2017. Não dá. Não dá, por quê? Nós já estamos começando a receber solicitações do MEC sobre informações para orçamento 2017. Então, muito rapidamente, nós vamos ter que estar tomando decisão de algumas alocações orçamentárias já para 2017. Então, também é um tema para Conselho Superior, nós vamos ter que tratar isto de forma conjunta também. Ao mesmo tempo que cuidamos desses problemões que nós vamos enfrentar de 2016, nós temos que começar a organizar aquele processo que nós desejamos de um planejamento, de um orçamento participativo para 2017.